Que a paz de Deus e a graça redentora de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, seja com todos nós, e shalom a todos também. E as demais saudações cristãs. Caros irmãos, hoje eu quero abordar um assunto, porque esses dias atrás Deus tem me colocado assim na minha memória passagens bíblicas do livro de Apocalipse, a qual até em duas reuniões passadas foi praticamente a linha de exortação que foram apresentadas ao povo, tanto no domingo, tanto no sábado como no domingo. E hoje, então, eu pensando, meditando, resolvi. Perdoe, irmãos, essa tosse que está muito frio, não é? Estou aqui na Europa e realmente hoje está muito frio. Eu ainda não fui operado, para aqueles que me conhecem. Eu peço que vocês orem para que Deus faça algum milagre comigo para que eu logo possa ser liberto ou ser operado devido a algumas coisas que estão acontecendo no meu organismo e eu preciso desta libertação. Quem olha para mim não percebe, não é? Mas nós precisamos dessa libertação. Bom, irmãos, vamos sem mais delongas entrar no assunto. Como eu tenho falado, não quero repetir novamente, porém, a explicação que eu vou dar se diz respeito a essas duas exortações, mas de uma forma, não é uma pregação, mas um estudo, a qual eu vou apresentar para vocês agora, para que vocês possam entender qual seria o projeto mais viável para que quando o anticristo aparecesse, ainda mesmo como um homem que viesse trazer uma paz, ou que viesse ser um líder mundial apenas para fazer com que as nações entrem em paz e assim por diante, porém sabemos que serão esses 7 anos finais que vão acontecer nos últimos tempos, serão uma falsa paz, onde depois haverá perseguições contra aqueles que creem no evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a igreja espiritual, a igreja invisível que será perseguida e que será submetida a algumas coisas, mas o Senhor guardará a todos aqueles que estão debaixo da sua proteção. Deixando claro que isso eu não quero que os irmãos pensem que é para intimidar alguém ou para colocar medo. Ninguém se desespere. Isso é a título de conhecimento, ok? Então eu fiz aqui algumas posições, algumas colocações que poderiam acontecer, ou que já estão acontecendo, no meu ver. Porém, eu não quero afirmar para que não haja também distorção, dizendo que eu estou aqui querendo profetizar ou qualquer coisa, não. Eu estou apenas comentando algo que já poderá estar em curso. Na minha visão, já está em curso, mas eu não quero tomar a sua consciência em assalto. Você mesmo tem que saber se há lógica naquilo que eu estou falando, ok? Pois bem, irmãos, então vamos dar uma explicação básica e vocês examinem. Não é necessário acreditar em tudo que eu estou falando, ok? Eu prefiro que vocês examinem e tirem vocês mesmos as suas próprias conclusões. Lembrando que isso não é uma exortação de palavra ou de pregação, nem uma pregação expositiva, mas sim algo que pode sim já estar acontecendo. Dentro da minha visão já está acontecendo, porém você deve tirar as suas conclusões, ok? Então a ideia que o anticristo possa estabelecer uma federação ou convenção internacional de igrejas, um adendo, isso já existe, ok, irmãos? Isso já existe. Essa convenção, essa federação internacional já existe. Porém, eu não vou citar nomes de denominações aqui para não causar nenhum tipo de dizer que eu estou sendo intolerante com alguém ou qualquer coisa parecida, embora isso não é ser intolerante, é apenas uma opinião, e dentro da Constituição nós temos direito de opinião também. É logicamente que quando temos documentos que provam e
que demonstram que isso já existe em algumas denominações, nós mostramos. Eu tenho alguns documentos, porém, hoje não quero entrar nesse adendo, porém, eu quero mostrar para vocês apenas alguma coisa de uma forma mais simples, para que vocês possam entender. Vamos em frente. Essa convenção, irmãos, essa internacionalização de igrejas, já existem, como eu já disse. Elas foram formadas para criar uma plataforma de influência, ok? E é fascinante no contexto escatológico e envolve vários elementos estratégicos. Preste bem atenção. Que poderiam ser usados para enganar mesmo aqueles que não se envolvem com política diretamente. Quero frisar bem isso. Aqui estão alguns possíveis cenários e ideias. Você diz, mas a minha igreja não se envolve com política diretamente. Mas não precisa se envolver diretamente. Aqui eu não vou nem falar de política. Eu vou falar de uma outra política. De uma política que vai puxar para o outro lado. Nós sabemos que hoje existem políticos e políticos, não é? Mas eu não quero aqui entrar nesse mérito, apenas eu quero mostrar em denominações que se dizem apolíticas, que independente de serem apolíticas ou não, podem estar envolvidas num sistema a qual até mesmo a sua liderança não está percebendo. Eu vou explicar por quê. Porque o anticristo, irmãos, inicialmente, ao se apresentar como ser carismático, isso está tudo anotado para mim poder não errar, ok, irmãos? Não é carismático, não religioso, mas profundamente comprometido com causas globais, como paz, justiça, prosperidade, enfim, outras coisas mais, não é? Ele poderia usar, certo, irmãos, crises globais, econômicas, como nós estamos vendo hoje na geopolítica, na economia. Ele poderia usar também as crises climáticas, não é? Os confrontos, não posso falar aqui diretamente, os confrontos que é G, você sabe o que eu quero dizer, não é? G-E-R-G-U-E-R-R-A-S, entendeu? E dentro desses confrontos e desses conflitos ou desastres, ele poderia usar isso como catalisadores para reunir líderes religiosos. Expressamente no sentido, não mesmo de uma reunião, no sentido de estar juntos numa sala, não isso, mas numa reunião, numa unidade de pensamentos que parecem ser bons, a princípio. Prestem bem atenção como o Satanás pode enganar até mesmo aqueles que não são envolvidos com praticamente nada, mas serão induzidos a isso porque não estão estudando as Escrituras. Por isso que uma denominação que não estuda as Escrituras, ela tem mais facilidade de ser enganada, principalmente quando a sua liderança é arrogante, soberba e mais declinada para as coisas de edificações, promovendo grandes eventos para construções e etc., visando lucros materiais. Isso é o maior problema que pode existir em uma denominação, a qual deveria centrar, sim, os seus recursos, não apenas no seu crescimento material, mas primeiramente na necessidade de atender os menos favorecidos. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas infelizmente isso tomou um caminho diferente. Homens se preocupam mais com construções do que visitar o necessitado, do que fazer um trabalho de comunhão entre os irmãos. Ao contrário, criam os seus próprios dogmas, as suas próprias ideias, os seus próprios raciocínios, a ponto até mesmo de querer invadir a privacidade alheia, que isso, de acordo às leis, não é correto.
usando-se até de abuso de poder, causando então um descontentamento naqueles que ali frequentam. Por isso que muitas denominações estão ficando vazias, ok? Em vários lugares. Mas então esses líderes religiosos, sob uma bandeira de unidade pelo bem comum, não de uma unidade de doutrina ou uma de unidade de crença, mas pelo bem. Bom, vocês ficam conosco, vocês não precisam participar de nada, mas é só para nós termos, ajudar. Por exemplo, vocês podem nos ajudar com alguns recursos, no sentido de quando precisar de uma praça, ou quando precisar de um hospital, ou quando enfim. E vocês serão livres de taxas, de impostos. Isso vai causar o quê, irmãos? Na liderança, uma certa confiança, confiabilidade nesse sistema, achando que isso não é problema algum. Entendeu, irmãos? Aí cria uma aliança com essas denominações que vão manter a sua identidade da sua liturgia. Os irmãos, prestem bem atenção nisso, irmãos. Eu não estou brincando. Mantendo a sua liturgia, mas vai colaborar em questão, como eu acabei de falar, que eu listei aqui também essas questões. É claro que nem tudo que eu marquei aqui está escrito, algumas coisas eu me lembro aqui agora, e os irmãos podem observar isso no contexto geral daquilo que eu vou falar, ok? Bom, alívio humanitário. A denominação, logicamente, que vai ter apoio para ajudar as pessoas, não é? Defesa da liberdade religiosa. Ela estando ligada a um sistema como esse, logicamente que dificilmente ela será perseguida, porque ela está ligada a um sistema que vai dar liberdade religiosa para ela. Mas vejamos o que vai acontecer se ela se ligar ao sistema, o que isso pode se transformar depois, porque ao invés dessa liberdade, ela será refém de uma instituição, ou melhor, de uma federação, ou de uma convenção internacional, ou de um plano maligno que fará com que ela seja controlada. Vamos continuar. Combate à pobreza, desigualdade. É claro que nós que somos cristãos, que temos que combater a pobreza, temos que combater a desigualdade, queremos ter liberdade religiosa, queremos ver esse alívio humanitário, conforme eu escrevi aqui, conforme está dito aqui, claro. Porém, não é necessário que nós estejamos ligados a alguma coisa para fazer isso. Nós temos que estar ligados em Jesus Cristo, na cabeça, em Yeshua HaMashiach, em hebraico. Estando ligados nele, não há necessidade de termos uma ligação direta ou indireta com alguma coisa referente a isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Então esse movimento parece ser benigno, até necessário, fazendo com que líderes de várias denominações, repetindo, inclusive aqueles que não se envolvem com políticos ou política, se sintam atraídos para isso. Ora, isso não tem problema. Olhando assim, parcialmente, você vai me dizer, mas isso não tem problema. Mas vamos a fundo para que vocês entendam. Pode haver uma introdução, é claro, de princípios éticos, morais, universais. Por que não? O anticristo poderia propor a criação de um código de conduta universal, focado em valores como tolerância, respeito humano. Aqui eu vou detalhar mais para vocês entenderem. Cooperação interreligiosa, né? Isso não alteraria diretamente a doutrina ou a liturgia, mas plantaria a ideia que todas as religiões têm um ponto de encontro. Quer dizer, todas as crenças cristãs, elas podem estar divididas ou juntas, enfim, mas independente das suas doutrinas, elas se acham cristãs. Vocês estão entendendo? É isso que é plantado na mente do ser humano. E até em algumas denominações, mesmo que ela se diga que é portadora da verdade, isso também já faz parte
do projeto maligno. Porque, na verdade, o anticristo vai querer que você acredite na sua igreja e não em Jesus Cristo. Mas isso vai preparar o terreno para que no futuro essas diferenças, certo, irmãos, sejam vistas como obstáculos à paz e à prosperidade. Está entendendo? Não tem problema, minha liturgia é essa, a liturgia do outro é aquela, não há problema nenhum, está tudo certo. Mas no futuro, quando ele já estiver perto de mostrar quem é ele, aí então ele vai derrubar isso tudo por terra. Primeiro, ele vai deixar assim, cada um com a sua liderança, porém debaixo de um sistema, desunidos no sentido de liturgia, no sentido de adoração. Aí cumpre até um ditado que se fala no mundo aí, dividir para depois conquistar. Mas uma divisão ideológica, uma divisão de liturgias, mas uma unidade em relação ao comprometimento com a paz, com o amor, com a caridade, que deveria ser a base central da fé. Porém, os homens não estão fazendo isso, porque aqueles que fazem isso fazem parte de uma igreja invisível, não institucional. Elas não dão uma certa colocação para um dos seus membros, porque são parentes, porque são amigos, ou porque são conhecidos. Não, elas colocam as pessoas que devem estar em evidência, mas às vezes por uma votação dentro da própria instituição, às vezes muito através de oração e também uma aceitação do próprio grupo que está reunido, congregado. Porém, não está acontecendo isso. Está acontecendo o inverso. E o inverso atrai o mal, ao invés de atrair o bem. Atrai pensamentos de divisões, pensamentos de apadrinhamentos, pensamentos de nepotismo. Isso vai causando mal-estar e vai rompendo a espiritualidade da igreja. E aqueles que estão em Cristo começam a perceber e se afastam da instituição e começam a se reunir separados, causando até algumas situações de um certo confronto através da instituição, seja ela qual for, contra aqueles que realmente estão querendo observar os mandamentos de Deus conforme foi dito e está escrito nas Sagradas Escrituras. No entanto, aqueles que já estão engodados pelo esse espírito causarão problemas ou até mesmo acusarão aqueles que estão sendo abertos seus olhos como apóstatas, como pecadores e etc. Como até mesmo hereges, como pessoas que não têm comprometimento com a verdade, sendo que o comprometimento com a verdade não é se comprometer com a instituição, mas se comprometer com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o mesmo, mas a instituição pode mudar o seu regime. Os irmãos entendem? E depois, irmãos, o anticristo poderá também usar a tecnologia e a parte econômica. Vejamos, tecnologia. O anticristo poderia usar tecnologias avançadas para criar uma plataforma global para facilitar a administração de recursos, doações, e oferecendo às igrejas essas ferramentas. Para quê? Para uma gestão financeira, comunicação com fiéis, não precisa mais nós se reunirmos juntos, nós se reunimos de longe, usando... Parece tudo bom, mas você não está percebendo que tudo isso tem um controle. Aí que está. Se não tivesse esse controle, não teria problema nenhum, mas há um controle. E às vezes um controle oculto que os próprios homens que estão ali, a maioria, é claro, não conhecem, mas alguns ocultamente que se infiltraram podem estar manipulando isso.
Você vai dizer que isso é uma teoria da conspiração, mas se você olhar com profundidade, você vai entender o que eu estou falando, ok? Isso vai fazer o quê? Uma expansão dos seus ministérios. Rapidamente, hoje você fala aqui, do outro lado, um grupo de pessoas podem ouvir e podem atender a aqueles ensinamentos, aquelas regras, criando assim uma rede dentro de uma comunidade, não é? Onde que muitas das vezes a liderança aplica aquilo que ela quer e aqueles que fazem parte daquela denominação, aceitando, estão justamente obedecendo um sistema de ordens que muitas das vezes não são guiados por Deus. E aqueles que se levantam contra qualquer tipo de argumento desse sistema, logicamente que ele será excluído, excomungado, jogado fora, cortado ou tido como um pecador. Embora somos todos pecadores, mas existem denominações que se acham autossuficientes e que acham, e os seus componentes, aqueles que fazem parte desse sistema, eles acreditam que estando ali dentro eles serão salvos. Deixam de crer que o caminho para a salvação é Jesus Cristo. Aí que está o plano satânico, irmão. E a sedução, para seduzir os líderes, tem que ter alguma coisa. Tem que ter benefícios. Quais seriam os benefícios das igrejas que estão em federações, inicialmente, ou em convenções internacionais? Bom, vamos experimentar ou mostrar alguns benefícios palpáveis para que vocês entendam. Maior visibilidade e influência. Proteção legal contra as perseguições religiosas. E recursos financeiros e logísticos para a sua expansão. Quer dizer, ela tem também, como ela coopera com alguma coisa, ela vai ter também um apoio logístico, independente das ofertas, coletas dadas pelo povo. Isso fortalece a instituição e torna difícil uma pessoa como eu combater um sistema de tal grande poder econômico, financeiro e até mesmo litúrgico da sua liderança, porque a mente dos componentes destas instituições estarão já cauterizadas a crer que aquele que se levanta contra esse tipo de sistema está pecando contra o Senhor Deus. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, irmão? E esses sucessos, logicamente, vai promover diante do povo uma certa grandeza de ver que a sua instituição está crescendo. A maior orquestra, os maiores templos, os templos mais bonitos. Achando eles então que é uma bênção, e que é Deus que está abençoando. E comprometendo lentamente valores bíblicos fundamentais, porque eles não percebem que nessa exaltação, nessa aglomeração de bens e etc., pode haver, então, uma liderança corrompida que brigará pelo poder da presidência, da instituição ou da liderança. Cada instituição tem uma forma, não é? Não todas usam o mesmo termo para estar na frente, causando, então, assim, um excesso de poder centralizado e facilmente depois para ser controlado pelo próprio Satanás. Porque o Senhor Jesus quer que nós nos mantenhamos biblicamente fundamentados e alinhados na palavra de Deus. Não alinhados em sistemas ou doutrinas humanas ou dogmas humanos, que poderão nos afastar de Deus ao invés que nos aproxime dele. Sem contar, irmãos, que podem ser promovidos surgimentos de pessoas que serão colocadas na liderança, mas são alinhados com esse espírito do anticristo, ou com o próprio anticristo. Isso é um trabalho que vem lentamente, não é um trabalho que
que começou agora, é um trabalho que já vem há tempo, até a pessoa se aproximar do líder e a pessoa ter muito dinheiro, porque ela já está sendo discipulada para isso, a ponto de chegar ao patamar das lideranças, a ponto de chegar a ter o controle e o domínio. E isso parece um conto, mas isso é uma realidade. E muitos não estão entendendo, acham que eu estou mentindo. E tudo bem. E eles querem, esses homens, que você seja desinformado. Então eles começam a dizer que você não pode ver notícias ali, que você não pode ouvir o que está acontecendo nas plataformas do YouTube, você não pode ver o que está... Certo que existe muito fake news, mas a sua desinformação facilita para a sua manipulação. Por isso que diz, meu povo sofre por falta de conhecimento. Então o conhecimento daquilo que está acontecendo ao seu redor também é um ponto básico para que você saiba o que pode ocorrer dentro da sua instituição, independentemente até mesmo de alguns líderes saberem ou não. Porque muitos líderes são manipulados como marionetes e acreditam 100% que o sistema, que aquilo que é central no sistema está sendo guiado por Deus, quando existe alguém por trás, ou a maçonaria, ou outro tipo de coisa qualquer, eu não estou aqui acusando ninguém, para que trabalhe em favor dessa plataforma que o anticristo já está preparando, praticamente já está preparada, porque ele, quando se manifestar, logicamente que todos vão agradecer, porque ele vai promover a paz, porque vai dizer que tem que ter o cristianismo, porque vão dizer que todos podem ler a Bíblia. Quando isso depois vai se tornar, irmãos, ao inverso, quando ele mostrar quem realmente ele é. Mas aí a pessoa já está na mão dele. Isso vai criar uma dependência, irmãos. Qual dependência? Com o tempo, as igrejas poderão se tornar tão dependentes dessa estrutura que saírem dela será extremamente difícil. Não vão conseguir sair. Aí que está o problema. É um caminho sem volta. Estão aderindo ao sistema do anticristo. Eles são marcados pela adoração. Porque no momento em que você se dobra diante de Satanás, você automaticamente perde a força do Espírito Santo. Porque Deus não compactua com as coisas das trevas. Por isso que a igreja fica gelada, fica fria, não se manifesta mais aquela alegria, aquela comunhão, aquela reverência. Começa a acontecer guerras internas de poder e etc. Isso já são influências malignas para mostrar que o que eu estou falando aqui é verdade e também fazer com que a igreja de Cristo, que está dentro dessa instituição, perceba que Cristo já não está mais ali. O Espírito da luz de Jesus Cristo, do Eterno, de Adonai, já não está mais regendo aquela instituição. Automaticamente, aqueles que são do Senhor sairão. E eu vou explicar por quê. Glória ao nome do Senhor. E certamente que essas instituições vão ter dependências financeiras, vão sentir segurança. E se estiverem vinculadas a essas convenções e federações, quando perceberem a armadilha, será tarde demais, pois abandonar uma federação pode significar perder o acesso de recursos essenciais e até enfrentar sanções legais da própria federação ou sociais. Quer dizer, então aqueles que já estão engodados, já estão dobrados diante desse sistema, eles não vão querer sair do sistema. Eles vão acreditar realmente que aquilo é bom, mas eles já estão dentro de uma prisão a qual eles mesmos entraram, eles mesmos procuraram, eles mesmos não acreditaram naquilo que eu estou falando aqui. Ok? E aí o que acontecerá, irmãos? Depois de estabelecer tudo isso que eu estou falando, ter a rede de controle, irmãos, ele vai revelar suas verdadeiras intenções.
e vai mostrar para o povo quem realmente ele é. E aí o maior desafio vai ser permanecer na fé. E quem já entrou não consegue sair. E quem saiu será perseguido. Então veja o perigo que nós estamos enfrentando. Líderes que não estão compreendendo que as suas denominações já estão sendo, mesmo tendo a Bíblia na mão, porque o primeiro passo é fazer você desacreditar que tudo que você lê, independente do que seja, que você não entende, porque na tua visão pode estar errado, mas você não tem a visão do Espírito para compreender o que está escrito. Aí você leva para o lado do mal. Sendo assim, a sua mente está cauterizada e você não crê na Bíblia como a palavra de Deus, mas crê na Bíblia como ela contendo a palavra de Deus, passando então ao iluminismo, com a influência da maçonaria do século XIX, quando surgiu esse pensamento. Fazendo isso, você está totalmente deturpando as coisas, correndo para um lado diferente, e quando o anticristo, por certo, já manipulou a sua mente para uma adoração, ele vai então mostrar quem ele é. Deus nos guarde se quando antes dele mostrar e já exigir uma marca que não seja aquela que todos falam, que não seja uma marca aparente, mas que seja uma marca na mente, mental, na destra, que faz o trabalho, que movimenta. Quando se fala destra, quer dizer direita, não é? Com a mão direita, que se dá a mão para alguém, que se ajuda alguém, que a sua testa, sua cabeça, seus pensamentos já não estejam marcados. Mas aqueles que são de Cristo, independente de tecnologias, de marcas, de chips, já são marcados pelo pensamento cristocêntrico, pela pregação da verdade, pela unidade com o Espírito Santo e não com a pluralidade do mundo. Vejamos que estamos no fim, irmão. Eu quero deixar bem claro aqui que muitas denominações já são influenciadas por isso. E dentro delas, muitos líderes estão realmente envolvidos com isso. Eu quero falar assim de uma forma espiritual, porque documental já existe, porém são pedidos sigilos e etc. E não quero aqui dizer que é esta igreja ou aquela. Embora eu possa colocar na capa uma foto de uma igreja ou de outra, isso quer dizer para que você possa entender e ser atraído para ler o que está escrito. E deixando bem claro, eu quero até mostrar um vídeo para vocês aqui. Eu não ia nem mostrar, mas isso é muito importante. Isso faz parte daquilo que está escrito em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, onde fala para o povo sair de Babilônia. Agora, veja bem, eu tenho um vídeo aqui falando das igrejas cristãs, não sei se eu acho aqui. Vamos ver de onde saíram todas as igrejas e vamos ver o que o anticristo quer que aconteça. E já está acontecendo, ok? Preste atenção. Ó, eu vou colocar aqui um vídeo no fim, né, para não caracterizar que eu estou pegando alguma coisa dos outros, mas eu vou aqui pôr só o som. Preste atenção nisso. Atualmente, a Igreja Ortodoxa reúne cerca de 260 milhões de fiéis em todo o mundo. Fala da Igreja A segunda Ortodoxa. maior vertente do cristianismo, com a Igreja Ortodoxa Russa tendo sozinha 100 milhões de fiéis. Preste atenção nisso agora. A maior e mais antiga denominação cristã é a Igreja Católica Apostólica Romana, da qual, direta ou indiretamente, saíram todas as demais. Está organizada em torno da liderança espiritual e secular do Papa de Roma, atualmente Francisco, o 265º sucessor de Pedro, o apóstolo. Segundo a crença católica... Você entendeu? Só esse pedacinho que eu quero colocar.
da qual direto ou indiretamente saíram todas essas denominações que nós conhecemos hoje. E o que está escrito em Apocalipse da Babilônia, não estou aqui querendo ser intolerante com a fé de ninguém, basta você ler no livro de Apocalipse. Estou dando uma continuidade até praticamente na pregação, porém, a minha intenção é despertar para que vocês entendam. Aí você pode me dizer, então, aonde eu vou, como eu vou e de que forma eu vou. Irmãos, os apóstolos, eles não tinham instituição, eles se reuniam em Jesus Cristo, e isso também não os impedia de terem um presbitério, porque Paulo apontava, através de orações, ou até de votações, os seus bispos, ou melhor, os seus bispos, presbíteros e anciães, quer dizer a mesma coisa, ok? Só que nós usamos mais falar presbíteros, que são anciães, ou anciães. Presbítero simplesmente é em grego, certo, irmãos? E anciães seria em hebraico, ok? Então nós vamos observar aqui, só para encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo, irmãos, aonde fala aqui, ó, a queda de Babilônia, não é? Capítulo 17. Nós vamos ver alguns versículos aqui. Ó, essa mulher que se levantou, aqui no capítulo 17, na sua testa está escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ah, mas aqui está falando em prostituição. Espiritualmente, se prostituir não quer dizer apenas se prostituir na carne. É deixar o verdadeiro Deus e se envolver com outras coisas que não são Deus, estão se prostituindo. Estão adulterando a lei de Deus. Como já foi adulterado nos 10 mandamentos, não é? Onde diz, lembra-te do dia de sábado para santificar, colocar um domingo. Isso não existe. O mandamento não é assim. Certo, irmãos? Vamos ser sinceros, não é assim. Mudaram, adulteraram. E adultério o que é? Uma prostituição. E essa denominação, ou essa mulher, está assentada sobre 7 colinas. E o nome dessa mulher é Babilônia. E essa mulher, ela é o que, irmãos? Quais são as cidades que têm 7 colinas que nós conhecemos? Existem muitas, mas que uma mulher que veste de púrpura, que significa a mulher, sempre simbolizou na escatologia, na Bíblia, a igreja. Qual é a igreja que está numa cidade de 7 colinas? A igreja do Vaticano. E tem o nome de Babilônia. E vamos lá no versículo, no capítulo 18, versículo 4. Vamos começar no versículo... Vamos ler primeiro no versículo 2, para depois lermos o 4. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se as moradas dos demônios, e o coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque depois que o anticristo tomar conta, irmão, ela simplesmente não vai significar mais nada, porque ela já estará dominada, porque ela já é parte do sistema, ela faz parte do sistema. E no versículo 4, então, diz, eu ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Aí você diz que eu estou mandando alguém sair de alguma igreja. Não. A igreja reconhecida por Deus não é institucional, não é a igreja edifício, mas a igreja invisível. Isso não quer dizer que você não possa estar dentro de uma denominação que não esteja ligada a esse sistema. Não estou falando isso. Não estou dizendo para ninguém sair da sua denominação. Mas você deve observar, através das atitudes do pregador,
se as palavras são cristocêntricas, se elas apontam mais para outras coisas terrenas. Porque esses dias eu vi um irmão na internet dizendo: olha aqui, seus pobres, olha aqui como Deus me abençoou. E mostrou um carro muito bonito dos Estados Unidos. Isso é inadmissível. E essa pessoa tem um ministério. Uma pessoa que faz isso simplesmente está brincando com coisas muito sérias. Porque aí daquele que brinca com aqueles pobres, materialmente falando, menos favorecidos, porque pobres nós todos somos, carecemos muito da presença de Deus, sem ela não podemos fazer nada. Mas essa brincadeira não cabe, principalmente para um ministro do Evangelho. Até inclusive, se ele ver esse vídeo, eu aconselho que ele dobre o seu joelho, se retrate, peça perdão, porque isso não é correto. Agora vocês tirem as suas conclusões. Eu creio que foi bem claro. Se vocês gostaram do vídeo, eu poderei fazer outros vídeos a respeito desse mesmo assunto, abordando de uma forma mais aberta. Eu já falei sobre isso de outras formas, mas igual a essa não. Deus abençoe a todos, fique com Deus, shalom e a paz de Deus com todos. Deus que vos guarde, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.